cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Aleluia, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Louvamos ao Senhor que nos atraiu assim. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Declara. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto esse impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto esse todo. Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, nós somos atraídos pelo Senhor. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Quantos foram atraídos pelo Senhor? Quantos foram atraídos por esse amor? Aleluia. Aleluia, Senhor. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Quando Ele foi levantado no madeiro, Ele atraiu muitos para si. Se você foi atraído por esse amor, feche os seus olhos e glorifica o nome do Senhor essa noite. De forma tão graciosa nos amou, de forma tão poderosa nos atraiu para Ele. O amor dele nos constrange. É por causa
desse amor que nós estamos aqui essa noite. Oh Deus, te exaltamos, Senhor. A nossa condição era terrível, mas o Senhor nos resgatou, levantou as nossas vidas, Pai. Aleluia. Oh Senhor, oh maravilhoso Israel. Nós queremos te exaltar, Pai, porque o Senhor nos deu nova vida, vida em abundância. Por causa da cruz do Calvário, derramou a sua própria vida em favor de nós. Aleluia, aleluia. Só se você é grato. Se você é grato essa noite, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Foi por sua causa, foi por mim e por você que Ele padeceu na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a vida do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos cantar essa canção. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Oh, aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declara: eu quero conhecer Jesus. Todos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declara: Senhor, meu amado é, oh, aleluia, milhares e milhares. Levanta as suas mãos aos céus para adorar ao nome de Jesus, aquele que foi até a cruz por mim e por você. Celebra Ele, o Cristo, o vivo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Te
a voz, querido. Meu só Ele é. Milhares e milhares. Vocês. Meu amado é. Você está cantando para o Senhor agora. Ele é. Milhares, milhares. Meu amado é o mais belo. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Te adoramos, Senhor. Milhares e milhares. Levantamos as nossas mãos aos céus. Aleluia. Aleluia. Oh, Yeshua. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, poderoso de Israel, Ele é digno. Oh, resplandecente estrela da manhã. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Você pode aplaudir nessa noite. Ele está neste lugar. Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. As crianças vão estar subindo agora com a tia Diné e a tia Sandra. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, quantos sentiram a presença de Deus nesse período de louvor? Dão glória a Deus aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. As crianças vão subir todas caladas em silêncio. Caladas em silêncio, eu acho que para criança é demais, né? Eu estou querendo muito. Mas vai fazer o mínimo de barulho que for possível. As crianças até 11 anos, irmãos, vão poder subir. É 11 anos, Verão? 11 anos. Meus queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo 13, irmãos. Desculpa. Não pode bater no final. Não pode bater. Glória a Deus. O som tá bom, irmãos? Tá bom? Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E lembrando para os irmãos, que hoje é dia de ceia do Senhor. Então, vai colocando seu coração diante de Deus aí, para nós podermos participar da ceia do Senhor de uma maneira digna, de uma maneira
que glorifica o nome do Senhor. Os irmãos encontraram? Quantos são felizes com Jesus, irmãos? Dá um glória a Deus. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus hoje? Dá um glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, capítulo... Tira os meninos da escada, fazendo favor. Alguém? Peti, faz favor, Peti. Na escada não. Lá aqui, olha, bem desse lado aqui. É o cantinho das crianças. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós paramos, Pai, diante do Senhor que é santo. Já, meu Deus, clamamos ao Senhor pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Hoje, meu Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos, meu Deus, que seja um momento de intimidade, de comunhão com o Senhor e de comunhão entre os irmãos. Pai, nós clamamos ao Senhor que a sua palavra fale ao nosso coração nesse momento, que cada um dos teus filhos que subiram até a sua casa, que sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, tenha a liberdade de agir, de mover em nós e fazer em nós aquilo que nós sabemos que somente Ele pode fazer, executar, meu Deus, a obra do Senhor. Nós te glorificamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quantos aqui lembram do dia que eu preguei esse texto aqui? Você lembra quando eu preguei esse texto aqui? O senhor lembra também, irmão? Eita glória. Então hoje vai ter um repeteco, né? Vai ter uma reprise dos melhores momentos desse dia. A Verônica hoje até fez para mim uma solicitação. A Verônica falou comigo assim: ô César, não demora o tempo todo pregando não, e depois a ceia. Eu falei assim: Verônica, muito que bem, prega para nós. Eu falei desse jeito: muito bem, prega para nós então. Ela falou: não, você tem que pregar. Eu falei assim: então, se você não tem coragem de pregar, você não põe defeito dos outros não. Não põe defeito do que os outros estão fazendo com muito boa vontade, né? Com dedicação, com vontade de fazer certo. Irmãos, eu preguei esse texto, e eu acho que esse texto é de suma importância. Na escola dominical, hoje, nós tivemos um tempo estudando sobre o livro de Deuteronômio. Nós estudamos também terça-feira a respeito desse mesmo texto, né, do livro de Deuteronômio. Algumas leis que as pessoas julgam que são leis do Antigo Testamento e que não nos diz nada. Algumas leis alguns textos da palavra do Senhor que pouquíssimas pessoas na igreja já leu, porque infelizmente, irmãos, não é cultural mais no meio evangélico a pessoa pegar a Bíblia e ler a Bíblia toda. A Bíblia ela precisa de ser lida toda, e precisa do entendimento que toda a Bíblia é para o homem todo e para todo homem. Amém? Então, por que eu digo essas coisas? Porque tem algumas coisas na fé que são centrais, e a gente acaba, por causa da nossa cultura, reputando como se fossem coisas secundárias. E tem coisas secundárias que a gente acaba elegendo como se fossem coisas, elevando como se fossem coisas de suma importância, quando na verdade não é. Esse texto da palavra do Senhor é um texto, irmãos, incrível. Esse texto, o apóstolo Paulo, o início desse texto, na verdade, é o capítulo número 12, que o apóstolo Paulo diagnostica na igreja de Corinto, a igreja que, de acordo com o apóstolo Paulo, né, a igreja que mais fala a respeito de dons do Espírito Santo. Nós vemos ali, a partir do verso de número 12 do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando a respeito de um problema que tinha na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha um problema, irmãos. Algumas pessoas, mediante
de acordo com o dom que ela tinha, ela se achava melhor do que as outras pessoas. É isso que o apóstolo Paulo, ele combate a partir do verso de número 12, quando ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a vocês e Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Então ele começa, irmãos, a fazer uma comparação da igreja do Senhor como se fosse um corpo, e cada membro é um membro deste corpo, e cada um, por sua vez, tem a sua importância, não é? Por exemplo, a gente não vê o coração da pessoa, a gente não vê o coração no corpo. Ele faz um trabalho, irmãos, que ninguém vê. Alguém já viu o coração dos outros trabalhar sem ser em filme que mostra cirurgia? Ninguém. Mas já pensou se o coração da pessoa para? Não é? O cérebro da pessoa. Ou seja, são muitos dons, mas o corpo é um só. Então tinha esse problema na igreja de Corinto. A pessoa pensava: porque eu profetizo, eu sou maior do que quem fala em línguas, porque eu tenho o dom de ciência, eu sou maior do que... E ficava aquela coisa boba. Coisa essa que Jesus já tinha feito, já tinha tratado com os discípulos, quando os discípulos estavam perguntando entre si quem era o maior. Não é? Vocês lembram dessa passagem? Jesus deixa claro que o maior é o servo de todos, o maior é o mais humilde, o maior, na verdade, é o menor, aquele que se coloca numa condição de menor. Aqui, o apóstolo Paulo, ele trata então dessa questão dos dons que existe na igreja, uma separação. As pessoas estavam rachando a igreja por causa de dons que elas tinham, não é? Ele trata isso no verso de número 12, no 13 e no 14. Mas o capítulo de número 13, ninguém nunca leu esse texto como ele é apresentado na Bíblia, no contexto que ele foi apresentado na Bíblia. Eu já vi muitas pessoas lendo esse texto no dia de casamento das pessoas, não é? O amor é paciente, é benigno, é muito bonito e está certo. O amor é supremo. Deus é amor. Então o amor é supremo. Mas não foi com essa intencionalidade que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto, irmãos, como uma resposta para um problema que tinha na igreja. A resposta do problema de divisão, de bobagem, de disputa, para saber quem é melhor e quem é pior, a resposta do apóstolo Paulo foi exatamente esse texto. Ele termina o verso de número 12 dizendo assim: olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu ainda vos anunciarei um caminho ainda mais excelente, um caminho que é superior, que é além dessas bobagens aqui transitórias. Então ele começa a dizer: eu vou apresentar para vocês um caminho, gente, ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Que palavra, irmãos, que palavra! Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Irmãos, quando eu preguei aquela palavra, esse mesmo texto, existia no mundo, não é, em um livro inglês que cataloga, é considerado como a Bíblia dos idiomas, existia 6.100 e alguma coisa de idiomas descobertos no mundo. Hoje, eu fiz uma consulta logo antes do culto começar, são 6.912 línguas que existem no mundo. 6.912 línguas diferentes, inglês, japonês, chinês, até a gente chegar a 6.912, né? E o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens. Essa expressão, falasse a língua dos homens, irmãos, quer dizer, ainda que eu tivesse a capacidade de me comunicar de uma maneira que eu alcançasse todos os ouvidos, todos os corações, ainda que eu tivesse a capacidade de me fazer entender por todas as pessoas que existem no planeta Terra, se eu não tiver amor,
nada disso me adiantaria. Eu seria como o símbolo que retine, ou como bronze que soa. O bronze, irmão, certamente o apóstolo Paulo estava falando a respeito de um sino, que você, quando você bate no sino, ele simplesmente vibra, ele não tem uma intenção, ele não tem, irmãos, um recheio, ele não tem, irmãos, conteúdo, ele não é nada, ele é apenas, irmãos, um metal que retine, ele não é nada, ele não passa uma mensagem, ele não, irmãos, não existe vida. Ainda, ou como símbolo que retine. Algumas pessoas pensam que aqui, o símbolo que retine, o bronze que soa, era um instrumento que existia nos teatros antigamente, feito de metal também, que ele tinha como propósito fazer com que a voz, o som, ele tomasse outra proporção, ele fosse potencializado. Mas também, irmãos, ele em si não é nada, é apenas algo que vibrou, mas em si mesmo não é nada. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse a capacidade, não de falar em português somente, mas falar de maneira que todas as pessoas fossem entendidas. E ele, irmãos, ainda eleva mais a sua comparação. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Eu faço um parêntese aqui, irmãos, para dizer para os irmãos que de maneira nenhuma o apóstolo Paulo está dizendo que exista tal língua. Não existe uma língua dos anjos. Outro dia, na escola dominical, a gente estava até falando aqui sobre língua dos anjos. Por que não existe uma língua dos anjos? Não existe uma língua dos anjos, irmãos, porque todas as comunicações espirituais foram feitas de uma maneira, irmãos, quase que semelhante à telepatia. É uma comunicação do espírito para o espírito do homem. Por exemplo, quando João Evangelista foi arrebatado até o céu, o corpo dele ficou aqui, não ficou? Ficou ou não? Mas lá ele conversava com o anjo e o anjo conversava com ele. Então ele não tinha uma boca para falar, não estava saindo do seu pulmão ar para passar pelo seu aparelho vocal para fazer um som que poderia ser uma língua. Ou seja, a comunicação vinha de Deus, dos seres celestiais, espirituais, direto para a mente dele. Amém? Vocês entendem isso? E quando nós falamos também em eternidade, onde os seres espirituais estão, os anjos estão, Deus estão, na eternidade, é o oposto de tempo e espaço como nós conhecemos. A eternidade é o oposto. Não vou dizer que é o oposto, porque nós não sabemos como é, na verdade. Mas lá, irmãos, não tem um meio pelo qual o ar pode se propagar. O som se propaga em um meio, e precisa de ter uma matéria para o som propagar. Se não tiver uma matéria, não existe som. No espaço não existe som. Amém? Não existe. Não tem como o som propagar onde não há atmosfera, por exemplo, ou água. Um meio para o som propagar. Então, na eternidade, não faz sentido a gente entender que o anjo chega um perto do outro e fala uma língua. Não existe. Não estou dizendo com isso que não exista língua estranha, não é isso que eu estou tocando. Eu estou dizendo aqui que não existe uma língua de anjo, sabe? Não existe uma língua na qual os anjos se comunicam, e se a gente quiser comunicar com o anjo, tem uma linguagem, e essa linguagem... Não existe isso. Até pelo fato que se existisse tal língua, o diabo também saberia, posto que ele era um anjo. Mas não existe. Por quê? Porque seres espirituais, irmãos, se comunicam de uma maneira de espírito para espírito. Amém? Eu estou aqui e o Espírito de Deus me fala, embora não haja voz, fala o meu espírito. Amém? Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, a respeito de língua dos anjos?
ainda que eu falasse a língua dos homens, ou que eu falasse a língua dos anjos. Ele estava falando, irmãos, a respeito exatamente da capacidade que os seres celestiais, eles têm, irmãos, de se comunicar com qualquer cultura, com qualquer pessoa, de qualquer cultura do universo. Não existe nada neste mundo que não entenda o que um anjo fala. Inclusive, irmãos, a jumenta de Balaão entendeu o que o anjo estava dizendo para ela. Porque a capacidade de um anjo, irmãos, dele se comunicar, ela é extraordinária. Nós não conhecemos, nós não sabemos a capacidade que um anjo tem de trazer uma mensagem. A Denise, ela estava falando para nós aqui a respeito de um livro de um judeu que falava a respeito da linguagem antes da queda e a linguagem depois da queda. Um livro muito interessante para se ler. Depois ela vai falar, se alguém perguntar o título e o autor. Mas, irmãos, nos revela uma coisa: quando um anjo, um servo do Senhor, um ministro de Deus angelical, ele fala, irmãos, com tal autoridade, posto que ele é santo e posto que a palavra que sai da sua boca é um eco do trono de Deus, ele tem poder, irmãos, ele tem poder de convencer as pessoas. Amém? Convencer. O apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito da capacidade, ainda que eu tivesse a capacidade de convencer todas as pessoas que me ouvem. Um anjo aparecia no Antigo Testamento e ele trazia uma mensagem, ninguém questionava a veracidade daquela mensagem, ninguém resistia àquilo que o anjo falava, ninguém, irmãos, ninguém tinha capacidade de se opor quando um anjo trazia uma mensagem da parte de Deus para uma pessoa. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. A capacidade, irmãos, de se comunicar com os seres humanos de uma maneira gloriosa, de uma maneira, irmãos, que não restaria nenhum resquício de dúvida e de objeção àquilo que estava sendo proferido, àquilo que estava sendo falado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, irmão, não está dizendo a respeito, ainda que eu falasse língua estranha, não é isso, ou ainda que eu tivesse a capacidade de pregar, e fazer aquele movimento, não é isso, é muito superior a isso, é superior a isso, irmãos, em uma medida, em uma proporção, que a mente humana não é capaz de entender. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que eu tivesse tamanho poder, ainda que eu tivesse o tamanho dom, ainda que eu tivesse a tamanha capacidade, eu não amar, eu não sou nada. Vocês entenderam? Entenderam ou não, irmãos? Você liga a televisão e está vendo um pregador, ele está falando, está convencendo muitos e está fazendo raiva em outros tantos. Mas a verdade é que a palavra do Senhor diz, se não tiver amor, não é nada. Não é nada. Ainda que eu tivesse toda essa capacidade, se eu não amo a Deus, se eu não amo o meu irmão, não é nada. Está tendo um eco, um ruído? Você já desligou todos? Aqui, Verônica, bate a baqueta naquela mesa ali que vai dar certo. Chuta aquela negócio ali, só com a ponta do dedo assim, ó. Vai dar certo. Vai, só encosta o bug. Vai, Verônica. Com mais vontade, ó, de lado assim, ó. Puf. A Verônica não fez o curso, gente. Irmãos, com licença, amém? O técnico vai. Zoando aqui, ó. Não, amém? Os irmãos estão acompanhando de casa. A vida continua a partir de agora.
Irmãos, a palavra do Senhor então, ela continua. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada, eu não serei nada. Eu não sou nada se eu não tiver amor. Esse verso de número 2, irmãos, eu penso que tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui se refere a conhecimento. Ele está dizendo: ainda que eu tivesse o dom de profetizar. Profetizar aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, não é eu fechar o olho e falar, assim diz o Senhor, não é isso. O que o apóstolo Paulo está se referindo aqui a profetizar é o indivíduo conhecer a lei de Deus, Deus revelar no coração dele o plano dele, a palavra dele, e essa pessoa então fala o plano de Deus para as pessoas, expõe o reino de Deus para as pessoas. Irmãos, um profeta, ele recebe de Deus e ele fala a palavra de Deus para as pessoas. Isso é profeta, amém? Nenhum profeta na Bíblia nunca disse alguma coisa que não tivesse na própria Bíblia, sempre é uma interpretação da própria Bíblia. Quando um profeta trazia um juízo sobre uma nação, é porque tal juízo já estava prescrito na lei, de acordo com o castigo que aquela tal nação tivesse feito, né? Por exemplo, a idolatria, a pena é essa. Então o profeta via, as pessoas estão em idolatria, então a espada vai vir, a fome vai vir, e outras coisas vão vir também. Então, o dom de profetizar, ele está relacionado ao indivíduo conhecer a palavra de Deus. Tem uma pessoa que ele diz que ele é um profeta, que ele é profeta, ele tem esse dom de profecia, peça a ele para falar para você sobre a Bíblia. Se ele não conhece a Bíblia, ele não é profeta, amém? Não é. Eu não estou dizendo para vocês assim, ó, talvez pode ser que ele não seja, não é isso. Eu estou afirmando para você que a primeira necessidade de um profeta é conhecer a palavra do Senhor. Ele tem que conhecer a palavra do Senhor, porque a profecia é exatamente a exposição dos desígnios de Deus. Então há muitos movimentos que se autoproclamam proféticos, ou muitas pessoas que se autodenominam profeta. Mas eu digo a você, meu querido, que quando você testemunha a respeito do amor de Deus, da palavra de Deus, o seu ato é profético, amém? O seu ato é profético, é um ato que revela a vontade de Deus para a vida da pessoa, que revela o erro e que revela qual é o caminho que deve ser seguido. Isso é o tamanho, isso é o papel do profeta. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha a fé vem de onde, irmãos? A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, irmãos, vem de conhecer profundamente a história do Senhor, o plano de salvação, o plano na história. Quando eu falo plano de salvação, não é só aqueles 5 pontos, mas é toda a história, desde o jardim do Éden até o Apocalipse, é, na verdade, a história da salvação, é o plano de Deus para a salvação. Então, irmãos, aqui está dizendo que, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ou conhecesse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse tamanha fé, a minha vida espiritual fosse de tal maneira enraizada na palavra do Senhor, em conhecimento da palavra do Senhor, que eu tivesse a capacidade, irmãos, pelo fato da palavra de Deus estar em mim, e de a minha vida estar na palavra de Deus, eu dizer para os montes, saia daqui, lança-te no meio do mar, ainda que eu tivesse essa capacidade, se eu não tiver amor, eu nada serei. Aqui não está dizendo que a pessoa fez uma coisa sem amor que não vai resultar em benefício para a vida de alguém, não é isso. A pessoa traduziu a Bíblia do hebraico para a língua portuguesa, ou do português para uma língua indígena que tenha na Amazônia, que eles ainda não têm
a Bíblia na sua língua. Então uma pessoa estuda a vida toda, senta lá, traduz a Bíblia toda para a língua daqueles nativos, ou seja, a ação dele, irmãos, vai ter uma repercussão no mundo espiritual. É possível que muitas pessoas venham a ser salvas por causa da atitude daquele tradutor. Amém? Mas a palavra do Senhor diz que se ele fez isso sem amor, e ele pode ter feito pela fama, ele pode ter feito pelo dinheiro, a Bíblia diz, se não foi por amor, ele não é nada. Amém? Ele não é nada. A gente precisa de entender isso, irmãos. Quem prega, tem muitas coisas que podem motivar a vida de um pregador, ou a vida de um cantor, ou a vida de quem arruma a igreja, ou a vida, irmãos, de quem faz qualquer coisa na igreja do Senhor, que a gente tem como coisas espirituais. Mas a palavra do Senhor diz que qualquer dessas ações sem ser, irmãos, em amor a Deus e amor à igreja, que é eu e você, o próprio indivíduo, ele não é nada diante de Deus, ele não é nada no reino de Deus. Vocês entenderam isso? Presta atenção. Ainda que eu tivesse, e o verso de número 3, a palavra do Senhor diz, olha, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, é muito sério isso, irmãos. Isso aqui, irmãos, está quase que infinitamente superior à nossa vida normal, espiritual. O apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, ele está colocando aqui um ponto, irmãos, quase inatingível por ele mesmo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, como libação, como uma oferta ao Senhor. O povo de Israel oferecia animais, mas ele diz que ainda que eu oferecesse o meu corpo para o Senhor, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, nada disso vai ter nenhuma repercussão benéfica na minha vida. Vocês entenderam? Nada. Não adianta, irmãos, pregar, não adianta fazer nenhum exercício espiritual, nenhuma disciplina, irmãos, dentro da igreja, do reino de Deus, nada. Se tudo isso, irmãos, não for imbuído, encharcado, envolvido, nascido em amor por Deus, como uma resposta ao meu relacionamento com Deus, eu faço porque eu amo ao meu Deus, e porque eu amo as coisas que meu Deus ama. Deus ama a igreja, irmãos, Deus ama você, amém? E todas as vezes que uma pessoa que ama a Deus, ele deve amar você, ele deve considerar você, ele deve considerar, irmãos, as pessoas, aquelas que o próprio Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, para resgatá-la. Se eu sei que Jesus entregou a própria vida na cruz do Calvário para resgatar a vida do irmão Antenor, o mínimo, eu que amo o Senhor, eu tenho a obrigação de amá-lo também. É uma questão de lógica. Para mim poder falar que eu amo a Deus, eu tenho que amar as coisas que são importantes para o Senhor, o meu Deus. A palavra do Senhor diz, então, irmãos, que o amor, irmãos, é o início de tudo. A palavra do Senhor diz que aqueles que amam conhecem a Deus, e são nascidos de Deus. Aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. A palavra do Senhor diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua alma. É um tanto de redundância, irmãos. Redundância com o propósito de reforçar a ideia. É para você amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com tudo que há em você. E é para você amar o próximo como
você ama você mesmo. Eu comprei uma revista da editora Cristã Evangélica sobre amar uns aos outros, é o título da revista. Então, a primeira frase que eu li na revista, na primeira lição foi: Deus manda você amar a você mesmo, porque é com base no amor a você mesmo que você vai amar o próximo. Eu olhei aquele negócio e falei: meu Deus, o mundo está todo louco, acabou. Se um cara com o propósito de formar uma geração escreve um negócio desse, parece inofensivo, né? Olha, eu tenho que me amar. A primeira coisa, ame a você mesmo, porque é com base no amor que você tem com você mesmo que você vai. Nunca. Jesus, irmãos, ele tem o amor a si próprio como uma coisa autoevidente. Ela simplesmente existe. Irmãos, se você machucar, irmãos, automaticamente você vai onde você machucou e você vai segurar assim, olha. Quando, irmão, você está no sol, a primeira coisa que você faz é o quê? É correr para a sombra. Você está com sede, o que você faz? Você bebe água. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós simplesmente, biologicamente, instintivamente, nós amamos a nós mesmos. E é exatamente o amor próprio que fez com que Eva caísse. É exatamente o amor próprio que faz, irmãos, a gente desejar as coisas para a gente em detrimento daquilo que Deus quer fazer. É exatamente o amor próprio. Então, o amor próprio ele é tão autoevidente que Jesus diz: olha, você vai amar o próximo como você ama a você mesmo. É uma referência, não é agora, eu como pastor chego, irmãos, ame a você mesmo, você tem que aprender a amar você mesmo, porque não é isso, você não precisa de amar você, mas nem 1 milímetro, irmãos, nem 1 milímetro, e na verdade não existe nada na Bíblia que sugira você amar você mesmo, nada que sugira o amor próprio, egoísmo, egocentrismo. Irmãos, soberba, tudo isso está firmado em cima do amor próprio. E é exatamente o amor próprio que Jesus diz assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Faça, pois, morrer a sua natureza terrena. Faça morrer. O pendor para a carne, não é o pendor para a carne do fulano, é o pendor para a minha carne, é inimizade contra Deus. Agora, a palavra do Senhor, Jesus diz, os 2 mandamentos, irmãos, que deles dependem a lei e todos os profetas, a chave da Bíblia, para você interpretar todos os textos na Bíblia Deus fez aquilo por amor a você, ao homem. Amém? E Deus quer que você respeite o seu irmão, e ame o seu irmão, e ajude o seu irmão, e valorize o seu irmão. É o cerne da Bíblia. Pastor, eu quero viver uma vida bem espiritual, então por causa disso que eu quero me consagrar a tantas outras coisas. Irmãos, glória a Deus, viva uma vida espiritual, mas entenda que a principal característica da espiritualidade é você amar. Amém? Amém ou não, irmãos? É uma palavra, irmãos, assim, é uma palavra até chata, porque é muito melhor você falar assim: puxa vida, eu sou espiritual mesmo, eu oro 4 horas todo dia de manhã, e glória a Deus, parabéns. Mas agora, o que me interessa depois que você orou 4 horas de manhã, você aprendeu a me amar mais? Não. Então a sua oração, ela está fazendo força para um lugar diferente do que Deus quer. Vocês entenderam? Pastor, eu jejuo toda quarta e toda sexta, pastor, toda quarta e toda sexta. Tá bom. Mas agora, quando o irmão erra, quando o irmão peca, quando o irmão precisa de ajuda, essa questão de você, através do jejum, de você negar a sua própria carne, você está adestrando a sua própria natureza.
Está te ajudando também a você, na mesma sorte que você está negando a você mesmo, você está abrindo seu olho para o outro? Tô, então, parabéns. Não tô não, irmãos, está errado. Amém? Está errado. A maturidade, ela, irmãos, nos impulsiona a nos preocupar cada vez menos conosco e cada vez mais com o irmão que está conosco. Amém? É o cerne. Aqui eu não estou falando da periferia não, eu estou falando do que há de mais importante. No final, a palavra do Senhor diz no verso 13: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior desses três nunca vai acabar. Você tem fé, vai chegar um momento que você não precisa mais. Você tem esperança? Chega um momento que você não precisa mais de esperança. Você fala em línguas, vai chegar um momento que você não vai precisar de mais de falar. Você tem um dom de profecia? Vai acabar. A Bíblia diz que vai acabar. Tudo isso vai acabar. A única coisa que vai ficar é o amor. Amém, irmãos? Amor, irmãos. Deus é amor. Amor, eu estava falando lá no Bugre, amor não é aquela doença que passa no filme. Não é aquela coisa doentia que existe na nossa cultura, não é? Olha, eu amo demais o meu antenor, mas se ele não der ideia para mim, eu vou detestar ele. Ou seja, isso é uma troca. Isso não é amor. Eu quero uma contrapartida. Amor, de acordo com a Bíblia, irmãos, a palavra ágape, ela significa: eu não quero nada em troca, mas eu preciso fazer para ele. Amém? A minha satisfação está em servir. O próprio Senhor Jesus diz assim: olha, eu sou o Senhor e Mestre, mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida, a minha vida em resgate de muitos. Amém? Meus queridos, quando a palavra do Senhor diz que é para nós que é para nós nascermos de novo, que é para nós crescermos a imagem e semelhança de Jesus, é isso que está falando. Amém? Tem um verso que eu li no Facebook, não sei quem falou, se foi Cecília Meirelles, não lembro quem falou, mas talvez foi até uma bobeira que alguém escreveu lá, eu estou pensando que é um ator famoso, mas se eu não me engano é Cecília de Meirelles, que diz assim: olha, a metade de mim é amor e a outra metade também. Deus, irmãos, é exatamente isso. Amém? Irmãos, Deus é completamente amor. Ele não quer nada em troca, irmãos, nada em troca. Talvez a pessoa fique pensando assim: ah, não, Deus quer em troca, assim, Deus quer o dízimo. Querido, Deus não quer o seu dízimo, tá? Ele não quer, tá bom? Deus ele não vai fazer nada para você em troca do seu dízimo, nada. Ah, mas Deus quer a minha adoração. Filho, para. Os anjos, irmãos, os serafins, que foram seres criados exclusivamente para adorar a Deus, para assistir diante da santidade que queima, que consome o pecado, eles, irmãos, cobrem o rosto, eles cobrem os pés e clamam sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Meu querido, você pode aprender a tocar com quem você quiser, você pode aprender a cantar com quem você quiser, você não vai ser melhor do que o anjo. Ou seja, Deus não tem necessidade disso, tá? Olha, mas eu prego para Deus, então Deus ele tem que me abençoar porque Deus, eu prego. Querido, para. Até essas pedras clamarão. Se você não quiser clamar, até essas pedras aqui clamarão. Ah, mas eu faço. Querido, pode ter certeza, todas essas coisas que eu falei aqui são meios, são formas de Deus abençoar a sua vida. Amém? O único que vai ser beneficiado com isso é você, só você. Você vai receber de Deus, irmãos, por todas essas coisas. E enquanto você faz essas coisas, Deus trabalha em você, para te fazer crescer, para te fazer melhor, para te abençoar mais. Irmãos, e tudo aqui que nós sabemos dentro da palavra do Senhor. Então, por que Deus faz todas essas coisas? Uma definição. O Bocão pode anotar, pode pegar a caneta e anotar, porque quando ele foi examinado no exame teológico, eles vão perguntar isso para ele.
qual é a definição de Deus? Defina Deus. Aí o seminarista, depois que estudou lá 4 anos ou 5 anos, ele responde: olha, não tem como definir o infinito, o eterno. Mas para nossa compreensão aqui, uma definição de Deus, de acordo com Langston, Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor, criou, sustenta e dirige todas as coisas. Amém? Como nós cristãos entendemos Deus? Olha, Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor Ele criou, sustenta e direciona todas as coisas. Amém? Tudo que Deus faz, irmãos, é por amor. Amém? E o que Ele quer de nós? Que a luz dele brilhe através de nós, que o amor dele brilhe através das nossas vidas. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Hoje, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos orar agora. Eu gostaria de convidar os diáconos para estar aqui à frente. O irmão Tenor, por favor. O irmão Geraldo Almeida. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos. E a nossa vida é uma vida que deve refletir o amor de Deus. Amém? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é o quê? É o amor de Deus demonstrado pela nossa vida. Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito. Quem está lá em cima? Pode chamá-los para a ceia. E também, irmãos, nessa sacrifício de Jesus, Ele nos uniu em uma família espiritual, irmãos. Meu Deus, uma família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Nós somos uma família espiritual, irmãos. Nós somos de Deus. Tem que ter esse amor entre nós. Olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, eu nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Mas agora, olha o oposto disso. Por dedução, eu entendo que eu não tenho nada disso, irmãos. Nada disso. Eu não tenho nenhuma capacidade dessa. Mas eu tenho amor por cada um dos irmãos. Amém? Você, irmãos, não é tão plus como está escrito aqui nesse texto. Mas você ama Jesus. Mas você ama a igreja. Mas você ama o Senhor. Você ama os irmãos. De vez em quando arranha uma marcha aqui, outra ali, mas o amor de Deus foi derramado aos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, de acordo com o apóstolo Paulo no livro de Romanos. E a gente vai vencendo as dificuldades, irmãos. Tem dia que é bom, tem dia que a gente fica feliz, tem dia que a gente fica triste com o irmão. Mas, irmãos, o final, o que sobra depois de todas as experiências é a consideração, o amor. E é isso que nós temos que ter um pelo outro. Amém? É isso que nós temos que ter um pelo outro. De vez em quando, fulano de tal falou que tatu tem rabo e tal. Mas quando no fritar dos ovos, nós estamos aqui, irmãos, reunidos para a glória de Deus. Amém? Nós já passamos por muita coisa junto, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, porque é a demonstração plena de que o amor de Deus opera em nós. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor.